Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente continua o projeto de leitura da Ilíada do Homero com o canto 10. Lembrando que para quem não assistiu os vídeos anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Ilíada com todos os vídeos na ordem, que eu vou sempre atualizando conforme eu vou gravando. No canto anterior, o canto 9, a gente acompanha a aflição dos acaios diante de um grande avanço troiano e o temor dos acaios de serem completamente aniquilados pelos troianos. E por isso os acaios enviam 3 emissários até Aquiles para tentar fazer com que ele voltasse a lutar do lado acaio, o que não dá certo. Já o canto de hoje, o canto 10, começa à noite, com todo mundo dormindo, menos Agamenon, que está muito preocupado com o avanço troiano, temendo então que as tropas dos acaios fossem completamente destruídas pelos troianos, e por conta dessa aflição ele simplesmente não consegue dormir de preocupação. Já que Agamenon não conseguia dormir por conta das preocupações, ele decide ir conversar com Nestor para tentar bolar algum plano para salvar os acaios daquele avanço dos troianos. E quem também não conseguia dormir era Menelau, o irmão de Agamenon, que também estava pensando que o pior poderia acontecer com os acaios, e que se o pior acontecesse, a culpa seria dele, de Menelau, porque essa ideia de convocar uma guerra tinha sido dele, que queria recuperar Helena das mãos de Alexandre. Agamenon, antes de conversar com Nestor, dá uma passada na tenda do irmão, o Menelau, e então eles começam a conversar. E Agamenon diz que o que falta para eles é um bom conselho, um bom plano para conseguir salvar os acaios daquele avanço troiano e principalmente evitar que os troianos ateassem fogo nos navios dos acaios, o que seria um prejuízo incomensurável. Agamenon então decide que quer fazer uma reunião para discutir aquela situação toda e pede para que Menelau vá chamar Ajaz e Idomeneu, enquanto que ele vai chamar o Nestor. Cada um deles então vai chamar essas pessoas e Agamenon encontra Nestor, diz para ele que não consegue dormir de tanta preocupação e diz que quer arquitetar algum plano para impedir o avanço dos troianos e ainda diz que teme um possível ataque noturno, embora não fosse costume desses povos lutar à noite, eles geralmente respeitavam a noite então como um período de trégua. Nestor concorda que seria uma boa ideia reunir algumas pessoas para discutir aquela situação e decidir finalmente se eles ficariam para lutar ou se seria melhor fugir. Nestor então diz que quer chamar Diomedes, Odisseu, Idomeneu e Ajaz Telemônio e vai ele mesmo chamar o Odisseu. Nestor também vai chamar Diomedes, a quem ele xinga por estar dormindo, né, diante daquela situação extremamente perigosa que eles estavam vivendo, e Diomedes dormindo, e pede para que Diomedes então vá chamar o Ajaz Telemônio e o Fílida. Depois que eles conseguem reunir aquele grupo, Nestor pede quem entre eles teria coragem de ir até o campo troiano para fazer uma espionagem, tentar descobrir o que os troianos estavam planejando, e promete que quem trouxesse essas informações valiosas para os acaios teria então muitas glórias e também receberia muitos presentes. Todos ficam em silêncio, sem saber muito bem o que responder, até que Diomedes se oferece para ir até o campo troiano fazer essa espionagem, mas quer que mais alguém vá junto com ele, afinal 2 cabeças pensam melhor do que uma. Muitos se oferecem para acompanhar o Diomedes nessa espionagem, mas Agamenon sugere que o próprio Diomedes escolha quem vai acompanhar ele nessa missão, com base em quem se ofereceu. E Agamenon faz essa sugestão para evitar que o irmão Menelau vá junto, porque ele considera o Menelau um pouco fraco, um pouquinho destrambelhado para uma missão tão perigosa como essa. Diomedes acaba escolhendo Odisseu para ir junto com ele, porque na opinião do Diomedes, o Odisseu era o mais inteligente entre aquele grupo. Odisseu aceita participar dessa missão de espionagem e diz que eles deveriam ir logo, porque já era madrugada e se eles se demorassem demais, logo amanheceria. Os dois então se preparam, pegam suas armas e vão, e no caminho fazem uma oração para Atena, que ouve as orações deles. Então eles continuam atravessando a madrugada no meio daquele campo de batalha que estava cheio de cadáveres e também de muito sangue. Enquanto isso, lá no acampamento troiano, o Heitor não deixava que ninguém pegasse no sono porque ele estava bolando também um plano e estava oferecendo muitas glórias e muitos prêmios para quem ajudasse ele a executar esse plano. E o plano que Heitor tinha em mente era justamente o mesmo plano dos acaios, enviar um espião. Então aqui nesse ponto a gente tem os dois lados do conflito enviando um espião ao mesmo tempo para espionar um ao outro. Quem se oferece para ir é um personagem que não apareceu até agora, chamado Dolão, que é descrito como alguém bastante feio, mas ao mesmo tempo muito veloz. Dolão então diz que vai fazer essa missão de espionagem dos acaios,
mas quer que o Heitor jure novamente que ele vai dar muitos prêmios e muitas glórias para ele. Heitor faz essas juras novamente e então o Dolão parte para fazer essa espionagem, motivado então por esses prêmios e para descobrir se os Acaios iriam ficar para lutar ou se iriam fugir. E voltando agora para o lado Acaio, o Odisseu e o Diomedes então estavam atravessando aquele campo cheio de cadáveres e notam que tem uma movimentação de um homem que também está lá atravessando a noite. Os dois desconfiam que aquele homem pudesse talvez ser um espião troiano e para isso bolam uma estratégia para conseguir capturar esse homem e então se escondem entre os cadáveres para tentar capturar ele. Depois de algum tempo escondidos entre os cadáveres, o Odisseu e o Diomedes começam a perseguir aquele homem, que ouve os passos e começa a correr em disparada para fugir deles, e o Odisseu e o Diomedes começam a correr atrás dele também. Inspirado por Atena, Diomedes começa a fazer ameaças de morte àquele homem, e atira uma lança na direção dele, que passa raspando pelo ombro, e esse homem então fica bastante assustado e se entrega na mesma hora, tremendo de medo. E como vocês conseguem imaginar, esse homem que Odisseu e Diomedes conseguem capturar é justamente o Dolão, um espião troiano que estava então tentando espionar os Acaios. Depois de capturado, o Dolão fica com muito medo e começa a chorar muito e pede para que o Odisseu e o Diomedes não o matassem, porque ele tinha muitos bens, então eles poderiam pedir um resgate pela vida dele. Odisseu então começa a fazer perguntas para o Dolão para tentar descobrir se ele era só um ladrãozinho que estava tentando roubar alguns pertences dos cadáveres ou se ele era um espião troiano enviado por Heitor. Dolão acaba admitindo que ele era sim um espião troiano que tinha sido seduzido pelas promessas de prêmios e glórias feitas por Heitor. Odisseu continua fazendo perguntas para Dolão, como por exemplo onde eles guardavam as armas, as bigas e os cavalos, entre outras informações estratégicas, e se eles pretendiam no outro dia avançar contra os navios acaios. Dolão responde todas aquelas perguntas sem qualquer tipo de resistência e acaba entregando então todas as informações que o Diomedes e o Odisseu estavam pedindo. Dolão também revela quem são os povos aliados dos troianos, porque assim como os acaios tinham povos que lutavam ao lado deles, como a gente viu lá no canto 2, os troianos também tinham então alguns povos aliados. Ele também revela que tinha um povo novo que tinha chegado para ajudar os troianos, que eram os trácios. E os trácios tinham trazido muitos cavalos que eram bastante grandes e velozes então para ajudar na guerra. Depois que Diomedes e Odisseu pegam todas as informações que eles queriam com o Dolão, eles acabam matando ele para evitar que ele fugisse ou que fosse espionar os acaios, como era a missão dele. Odisseu então oferece as armas do morto em honra a Atena e vai até onde o Dolão tinha dito que era o acampamento dos Trácios, povo recém-chegado então para ajudar os troianos. Odisseu e Diomedes avançam então até onde Dolão tinha dito que era o acampamento dos Trácios, e essa informação que o Dolão tinha dado sobre a localização estava realmente certa, assim como todas as outras informações que ele não deu nenhuma informação falsa. Durante essa espionagem, o Odisseu vê uma pessoa que ele imagina ser Reso, que era o comandante dos Trácios, comandante esse que o Dolão tinha comentado quando ele deu algumas informações para eles. Diomedes começa a caminhar entre os Trácios, que estavam todos deitados dormindo, e vai matando um a um com a espada. Quando Diomedes chega perto de Reso e está preparado para matar ele com a espada, o Reso dá um suspiro muito fundo porque ele estava tendo um pesadelo, e Diomedes então fica na dúvida se deveria matar ele ou não. E enquanto isso, Odisseu estava desamarrando os cavalos dos Trácios e levando eles embora dali porque eles estavam roubando os cavalos dos Trácios. Enquanto isso, Diomedes estava naquela indecisão de matar Reso ou não, e Atena inspira ele a não matar o Reso e ir embora, porque existia o perigo de algum deus aliado dos troianos acordar alguém entre os troianos e levar aquele plano deles por água abaixo. Diomedes entendeu aquele recado da Atena na hora e ele e Odisseu então fugiram dali com os cavalos. Ao mesmo tempo, o deus Apolo percebe que Atena tinha ajudado o Odisseu e o Diomedes e fica com muita raiva dela, então ele decide acordar o Hipocoonte, que era primo do Reso. Quando o Hipocoonte acorda e vê todo aquele sangue, todos aqueles cadáveres, ele vai na hora acordar o Reso e então o tumulto se instala naquele acampamento. Mas, no mesmo momento, Odisseu e Diomedes já estavam longe com os cavalos roubados. E quando Diomedes e Odisseu voltam para o acampamento dos Acaios, o Nestor fica um pouco receoso sobre o que aquele roubo dos cavalos poderia gerar para eles como uma represália,
Mas mesmo assim, Odisseu e Diomedes são recebidos de volta com muita alegria. Nestor quer saber como que aqueles dois conseguiram aqueles cavalos tão bonitos, que de tão bonitos ele desconfia que eram dos deuses. Odisseu conta então que aqueles cavalos eram dos Trácios, o novo povo aliado dos troianos que tinha chegado recentemente, e conta toda a história de como eles conseguiram os cavalos e de como eles encontraram o Dolão. Depois disso, Odisseu e Diomedes vão tomar um banho para se limparem do suor que aquela missão tinha trazido para eles, e então depois disso vão beber e fazer as suas libações para Atena. E assim termina o canto 10, esse canto bastante tenso que trouxe um elemento novo para a Ilíada, que é a espionagem. Esse então foi o canto de hoje, fica aqui o meu muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo então no próximo canto. Muito obrigado, tchau, tchau!